Olá, boa noite. Polícia Civil de Araxá começa a ouvir testemunhas para elucidar assassinatos bárbaros de filho e nora de empresário patense. Pai e filho acusados de assassinar produtor rural no distrito de Alagoas se apresentam à polícia em Patos de Minas. O NTV News desta segunda-feira vai mostrar também. Adolescente de 17 anos é assassinado em Chacreamento de Patos de Minas. Após tentativa de homicídio no alto da colina, PM prende homem com revólver carregado. Motorista com sintomas de embriaguez sobe em canteiro, invade a contramão e deixa motociclista ferida. Polícias militar e civil realizam operação colheita para prender condenados que não cumprem medidas judiciais. Superintendência de Ensino inicia o período de designações com mais de 2.000 vagas para a região. Tem ainda a previsão do tempo para Patos de Minas e região. E mais. Tubulação de esgoto se rompe e inunda aras em Patos de Minas. Adolescente que pedia ajuda para fazer cirurgia consegue tratamento. Mamoré vence o clássico contra o RT, com gol nos acréscimos e aumenta o jejum celeste. E o protesto dos torcedores da Topa que não gostaram da atuação da equipe. Esses são os destaques do NTV News que está começando agora. O fim de semana foi violento em Patos de Minas. Na noite de sábado, um adolescente de 17 anos foi assassinado com um tiro nas costas. O crime aconteceu em um chacreamento nas proximidades do perímetro urbano. O crime aconteceu por volta das 10h30 da noite no sábado. O resgate do SAMU chegou a ser acionado. O corpo da vítima foi encontrado por familiares nos fundos da casa que fica no chacreamento Pôr do Sol, a cerca de 3 quilômetros da ponte do Rio Paranaíba. Moradores contam que teria ouvido entre 5 a 7 disparos de arma de fogo. A vítima é um rapaz de apenas 17 anos, João Marcos Pereira Ribeiro. Segundo informações dos peritos que estiveram aqui no local, ele teria sido morto aparentemente com um tiro nas costas. Enquanto as viaturas deslocavam para o local, algumas já permaneceram abordando veículos que deslocavam nas imediações e aquelas que vieram diretamente para o local da ocorrência já foram informadas via 190 que havia um corpo caído em meio ao matagal. Um familiar da vítima, de nome João, teria passado essa informação. Seu Osmar, pai de João Marcos, entrou em desespero ao chegar ao local e ver o corpo do filho. O pai conta que estava numa casa próxima quando ouviu os tiros. Eu estava lá na minha casa, é lá. Ó. Lá do outro lado, né? É ali do outro lado ali. Assim, ó. Só escutou. Foi uns 5 ou 6 disparos. Os senhores não podiam ter feito isso com meu filho, não. Sinceramente, eu não podia ter feito isso com meu filho de jeito nenhum. Não podia mesmo, mas não podia mesmo. Segundo informações, logo após os disparos, 2 homens teriam fugido do local em uma moto. Algumas pessoas já estão procurando a polícia, já estão passando algumas informações e essas informações são passadas em tempo real para a Polícia Civil. O delegado de homicídios, da Delegacia de Homicídios já se faz presente juntamente com o perito. Então a Polícia Civil já está realizando seus trabalhos enquanto a Polícia Militar tenta a repressão imediata e a coleta de informações, e a gente já vai passando para a Polícia Civil para municiá-los de informações também. O estudante João Marcos Pereira Ribeiro, de 17 anos, já havia sido apreendido pela polícia diversas vezes por vários delitos. Segundo informações, a vítima estaria recebendo ameaças. A rede de relacionamentos da vítima, os amigos, potenciais inimigos, isso ainda está sob investigação. E nesse final de semana, a Polícia Militar conseguiu retirar diversas armas de fogo de circulação. Em Monjolinho de Minas, 2 homens foram presos com uma garrucha. De acordo com os militares, um homem acionou a polícia, relatando que havia sido ameaçado por Jonathan Silva Magalhães e que o autor havia mostrado uma garrucha calibre 22. Após isso, o autor fugiu em uma caminhonete. Iniciando os rastreamentos, os policiais abordaram Jonathan e o Wellington Júnior Moreira no mesmo veículo em Monjolinho de Minas.
Os 2 indivíduos foram revistados. Com um deles foi encontrado um canivete. No automóvel, a polícia encontrou a arma com uma munição. Os 2 homens foram presos e encaminhados para a delegacia de Patos de Minas. Em Patos de Minas, a Polícia Militar apreendeu 2 revólveres e um simulacro de uma pistola. Hoje pela manhã, um homem foi preso com um revólver carregado. A Polícia Militar registrou na manhã desta segunda-feira uma ocorrência de porte ilegal de arma de fogo. Eu estou aqui com o Sargento Aguimar, que vai nos dar mais informações. Sargento, como é que foi essa ocorrência? A equipe do Olho Vivo suspeitou de 2 indivíduos que estariam ali na Praça Abner Afonso. A suspeita é de que estariam fazendo uso de substância entorpecente. Uma viatura foi empenhada até o local para abordá-los e durante o deslocamento deparou já com esses 2 indivíduos no deslocamento. A equipe tentou fazer a abordagem, eles correram, com apoio de outras viaturas do turno, eles foram abordados nas proximidades e um deles, o Egleissone, tentou esconder uma arma de fogo. Mas a arma foi localizada, pelos policiais e os 2 foram presos e encaminhados aqui para a delegacia. Essa arma, ela é produto de furto, né? Consta nos nossos registros aqui que ela foi produto de furto lá na cidade de Pires do Rio, em Goiás. Bom, e juntamente com a arma, foi apreendido mais algum material? Não, somente a arma de fogo, mas consta aí contra os 2 já. Contra o Egleissone aí já tem algumas passagens policiais e contra o Eduardo, inclusive, ele consta que ele está de liberdade provisória. Bom, então esses 2 indivíduos, o Carlos Henrique Rodrigues, de 21 anos, e o Egleissone Pereira Silva, de 21 anos também, quais são os seus procedimentos realizados aqui com eles? Estão sendo apresentados presos em flagrante delito, são repassados aqui para a Polícia Judiciária para que seja tomadas as demais providências aqui junto à delegacia. Muito obrigada pelas informações. Jéssica Andrade para o jornalismo da NTV. O delegado regional da Polícia Civil de Araxá, César Felipe Colambari, e o delegado Sandro Negrão começaram a ouvir testemunhas nesta segunda-feira para tentar elucidar a morte cruel do empresário patense Igor Humberto Fonseca Souza, de 26 anos, e da esposa dele, a estudante de Direito, Rafaela de Luz Giordani. Recém-casados, marido e mulher foram mortos com requintes de crueldade no último sábado, na cidade de Araxá, onde moravam. Igor é filho do empresário patense e diretor do Esporte Clube Mamoré, Geraldo Humberto. Foram os amigos do casal que estranharam a ausência e decidiram ir até a casa no bairro Palmeiras do Belvedere, em Araxá. A casa estava revirada e eles decidiram acionar a polícia militar. A estudante de Direito, Rafaela de Luz Giordani, foi encontrada já sem vida, com pés e mãos amarrados e amordaçada. O corpo apresentava mais de 10 perfurações na altura do pescoço e estava coberto de açúcar. Igor estava em outro cômodo, também amarrado com lençóis e mordaças e cerca de 100 facadas pelo corpo. A caminhonete do casal, 2 TVs, joias e dinheiro foram levados. Nesta manhã, o delegado regional de Araxá, César Felipe Colambari, falou sobre o caso. A suspeita é de latrocínio, mas ele não descarta outras possibilidades, tendo em vista a brutalidade do crime. Não é normal, vamos dizer assim, na doutrina criminal, casos de latrocínio onde há uma tamanha crueldade de desferimento de golpes. Normalmente é um único disparo, uma única facada e assim por diante. A característica das facadas em série indica motivação pessoal. Então, claro que essa linha é a principal, mas a gente não descarta de ter ocorrido, vamos dizer assim, puramente e tecnicamente um crime de latrocínio. As investigações estão sendo mantidas em sigilo. 2 motos que passaram pela rua da casa estão sendo procuradas, assim como a caminhonete levada pelos criminosos. Com relação ao açúcar que cobria o corpo de Rafaela, fubá no corpo de Igor e café espalhado pela casa, a polícia ainda não encontrou uma explicação. Inicialmente, a gente acredita que houve um embate, uma luta corporal entre vítimas e autores, e que esses autores podem ter vindo a sangrar no local do crime, Então, eles tentaram encobertar o sangue deles, nessa situação. Ou pode ser também uma tentativa de maquiar aí questão de cheiro, na tentativa aí de que o crime só fosse descoberto 2, 3 dias após. A gente não sabe ainda, só quando colocar a mão nesses marginais aí mesmo é que a gente vai saber
qual foi o real intento deles. A seguir no NTV News, você vai ver a prisão de um motociclista com sintomas de embriaguez que provocou um acidente na Avenida Tomás de Aquino e os melhores momentos do clássico entre Mamoré e o RT. O Sapo dessa vez levou a melhor. O Corpo de Bombeiros de Patos de Minas foi acionado na manhã desse domingo para resgatar uma criança que ficou presa dentro do carro. O pai informou que deixou o veículo ligado e desceu para fechar o portão e que, nesse instante, a porta fechou sozinha, deixando a criança trancada. Com autorização do proprietário, os bombeiros retiraram a borracha do vidro traseiro e resgataram a criança. Um motociclista de 42 anos foi preso na noite de sábado depois de provocar um acidente na Avenida Tomás de Aquino. Com fortes sintomas de embriaguez, ele subiu no canteiro, invadiu a contramão e bateu na condutora de uma moto que seguia na pista contrária. O acidente foi neste trecho da Avenida Tomás de Aquino, do bairro Alvorada, entre duas motos. Segundo a polícia, o condutor de uma delas, João Batista dos Santos, de 42 anos, descia a avenida pela contramão de direção. Outras duas motos subiam a avenida. Neste ponto, uma delas conseguiu desviar. A outra, que era pilotada pela dona de casa, Sônia Aparecida, não. As duas motos bateram aqui, bem nesse ponto. As marcas estão no asfalto. Sônia teve fratura exposta em uma das pernas e foi socorrida por uma unidade de resgate do SAMU até o hospital regional. João Batista nada sofreu. O fato se deu na Avenida Tomás de Aquino, bem próximo ali já ao posto Itamaraty. Conforme relato da condutora e das testemunhas, o condutor da motocicleta veio na contramão de direção, possivelmente querendo cortar algum caminho, né? Porque ele reside ali no bairro Alvorada. E aí, nesse momento, então, viam duas motocicletas pela via, na mão original, né? Na mão correta. Nesse momento, uma das motocicletas conseguiu desvencilhar-se, porém a condutora, ao avistar, já estava muito próxima ao condutor, o qual, então, colidiu transversalmente contra a sua motocicleta. O motociclista foi conduzido à delegacia e, de acordo com a polícia, apresentava sintomas de embriaguez. O condutor apresenta todos os sintomas de embriaguez, não tem muita lembrança, consegue descrever para nós nem ao certo quanto bebeu e onde bebeu, e recusou-se ainda a ser submetido ao teste de alcoolemia. Sônia recebeu atendimento no hospital regional, passou por cirurgia na perna e já recebeu alta médica. Agora vamos falar de futebol. Há 2 dias de seu início, a Copa Sul Minas Rio sofreu mais uma grande derrota. A CBF vetou a realização do torneio em 2016. Uma nota divulgada na tarde desta segunda-feira, a entidade resolveu que apenas os jogos marcados até o dia 30 de janeiro poderão ser realizados, desde que em caráter amistoso e dentro do período de pré-temporada estipulado pelo calendário oficial da CBF. O documento convoca os membros do grupo para discutir a inclusão do torneio no calendário da entidade em 2017, sem nenhuma infringência às leis, regulamentos e estatutos. Em resposta à resolução da CBF, a Liga reforçou que não vai alterar sua programação. Em Patos de Minas, Mamoré e o RT fizeram um clássico com cara de final na noite de sábado. O Sapo conseguiu um gol nos acréscimos e acabou levando a melhor. Futebol é paixão e torcedores tanto da URT como do Mamoré sabem disso. A expectativa era de uma boa partida. Vamos lá, vamos partir pra cima, ver o que vai dar, né? Um amistosinho aí é bom demais pra casa, né? 2-1 pro Mamoré, tá bom. Eu acredito 2-0 o RT. Tem uns 5 jogadores no elenco da URT muito bom. Para time de interior, faz diferença. No estádio, um bom público e as duas torcidas deram show. A promessa era de um bom jogo. A gente sabe a dificuldade que vamos enfrentar aqui, a gente vai em busca do nosso objetivo, que é a vitória. A gente sabe da importância desse jogo, sabe que não vale 3 pontos, mas vale muita coisa pra gente. Prestígio, confiança dentro da equipe, espero que dê tudo certo. Em campo, o clássico começa nervoso. Bola na área e a defesa. Na sequência do lance, os ânimos se exaltam entre os jogadores. A URT começa mais ofensiva, mas aos poucos o Sapo vai se soltando.
Da cobrança da falta para o RT, a cabeçada para fora, Alex Muricy faz boa jogada pela direita e a zaga do Sapo afasta o perigo. O primeiro tempo termina sem muitas emoções. Eu achei que foi um jogo muito bem dividido, as duas equipes atacando bem e marcando forte. E agora a gente vai descer para o segundo tempo, ouvir o que o professor vai falar e vamos tentar voltar melhor para o segundo tempo e sair do 0-0. Faltou o passe final e finalizar mais, né? Nosso time está criando muito, mas não está finalizando. Mas no segundo tempo acho que o professor vai cobrar bastante disso dos homens lá na frente. Na volta do intervalo, o Mamoré faz substituições. A URT não mexe na equipe, que em menos de 1 minuto já parte para cima pressionando o adversário. Na batida de longa distância, melhor para o goleiro Cleison. Aliás, os goleiros não tiveram muito trabalho no jogo. As torcidas começam a se irritar com os times. Depois, fica quieta, reflexo do que acontecia em campo. Na tentativa de reação, o chute para fora. E o gol não sai de nenhum lado. Só no finalzinho de jogo, a partida ganha emoção. E finalmente, nos acréscimos, o grito entalado na garganta. No cruzamento da direita, Kennedy marca para o Mamoré. É minha função, né? Eu tenho que entrar para fazer gol. Tive a felicidade de poder fazer o gol. É isso aí, vamos lá. Final de partida, o RT 0, Mamoré 1 e festa da torcida do Sapo, que levantou o troféu do clássico. Um clássico, né? A gente sabia das dificuldades. A vitória veio premiar o trabalho desses meninos que vêm se dedicando, vêm transpirando muito durante a semana. Né? Então eles estão de parabéns pela determinação, né? E dar esse presente para a nossa torcida. Para o RT, agora é hora de rever os erros antes da estreia na elite do Mineiro. Eu acho que faltou um pouco de tranquilidade quando entrava no campo adversário, o adversário marcava bem, de tentar acertar os passes e encontrar o parceiro na cara do gol. E as poucas chances que teve, nós não tivemos tranquilidade nenhuma para finalizar. Chutamos de qualquer maneira, um chute de fora da área, sem equilibrar o corpo. Nossa equipe criou muito pouco para um jogo como esse, como o adversário também criou muito pouco. Então foi o detalhe que decidiu e o detalhe foi favorável ao adversário. Nós vamos ter uma semana para tentar corrigir esses erros. E o comportamento dos jogadores da URT na partida não foi bem digerido pelos torcedores. Houve protesto hoje. Os detalhes você vê ainda nesta edição. E já no próximo bloco tem a previsão da meteorologia para esta terça-feira na região. E a reclamação de uma tubulação de esgoto que inundou um aras no bairro Copacabana. Os contribuintes que desejarem incluir seus dependentes na declaração do Imposto de Renda de 2016 deverão registrá-lo no Cadastro de Pessoas Físicas, o CPF, caso tenham 14 anos ou mais. Isso é o que prevê a Instrução Normativa 1610, publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Até então, a obrigatoriedade valia somente para dependentes com 16 anos ou mais. Uma tubulação de esgoto da Copasa se rompeu nesse final de semana e alagou um aras, localizado no bairro Copacabana. O problema gerou muita reclamação. Quem vê de longe acha até bonita tanta água, mas ao se aproximar é possível sentir o mau cheiro e a cor da água preta já denuncia, é esgoto. O problema acontece há alguns dias e se agravou neste fim de semana no Aras JM, no final do bairro Copacabana. Esse problema está se arrastando há uma semana. Já procurei a Copasa 2 vezes. Eles vieram olhar e disseram que é a água do rio que está voltando. Só porque a água do rio não é daquela cor. Não é uma água preta, aquilo ali é esgoto. De acordo com a dona do Aras, uma adutora de esgoto da Companhia de Saneamento de Minas Gerais, Copasa, estourou e alagou toda a pista de treinamento do Aras. A água está represada, está causando muito transtorno, porque a gente precisa usar a pista e a pista está toda debaixo d'água.
não tem como usar. Marcelo tem animais no local e está preocupado com a situação. É a primeira vez que acontece isso aqui, nunca tinha acontecido. Até de derramar o rio aqui já aconteceu uma vez, mas tem bastante tempo. Qualquer um pode ver, que conhece, sabe que a água do rio está barrosa. E essa água aí é uma água preta, suja, fedorenta, característica bem que é um esgoto. Apesar de várias reclamações da proprietária, a adutora só foi desligada na tarde desse sábado, após o local ser todo alagado. A situação é perigosa para a saúde dos animais e das pessoas que frequentam o local. Já teve cliente que já saiu por isso, porque faz mal para os animais, né? Pode trazer alguma doença, está tudo contaminado. Perigo para os meninos que trabalham aqui, para os meninos que estão aqui, que têm os animais, para nós que moramos na casa, né? Tem criança na casa. Eles pedem providências mais rápidas, pois a saúde dos animais e das pessoas está em jogo. Eu procurei eles 2 vezes, ele só me pede paciência para a água escoar, só porque desse jeito ela não vai escoar, porque assim não pode ficar, está prejudicando o meu negócio, prejudicando os clientes. Então é isso, só isso que eu quero, providências. Tem que sanar esse problema urgente, porque isso é está prejudicando muita gente aqui. E, além de tudo, prejudica muito nossos animais. Um animal aí que é de competição, animal de porte avantajado, um animal bem preparado. Hoje a gente está com os trabalhos parados e prejudicando nossos animais. E a gente ainda tem outra preocupação, que a gente está até pensando em tirar os animais, porque pode vir a ocorrer alguma doença nos animais, acarretando mais prejuízos para a dona do Aras. A diretoria de meio ambiente da prefeitura questionou a Copasa sobre o problema. A direção da companhia informou que a tubulação foi danificada pela cheia do rio Paranaíba e afirmou que está utilizando caminhões de sucção para resolver o problema. Vamos agora à previsão da meteorologia para esta terça-feira em Patos de Minas e região. Tempo e temperatura. Oferecimento. Precisou de óculos? Vem direto para New Color. 3 óticas em Patos de Minas. Patos de Minas terá uma terça-feira de sol com aumento de nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite nesta terça-feira. O índice ultravioleta é considerado alto. As temperaturas sobem e chegam a 33 graus a máxima. A mínima não passa de 18 graus. Faz calor também na região. Em Lagamar, a temperatura máxima chega aos 34 graus. 33 graus em Lagoa Formosa e 32 em Patrocínio. A temperatura mínima na região fica em torno de 19 graus. O NTV News mostrou recentemente o drama do adolescente João Carlos. O garoto de 16 anos sofre à espera de uma cirurgia. O apelo, no entanto, deu resultado e ele já está internado para receber o tratamento. João Carlos já está no hospital. A internação foi na quarta-feira passada, dia 20, e a expectativa é de que ele já passe por cirurgia ainda esta semana. Ele nasceu com hidrocefalia, meningocele e miocele, e devido a esses problemas é obrigado a viver sobre uma cama. Há alguns anos a situação, que já era ruim, piorou, e com problemas nos rins, o adolescente, que hoje tem 16 anos, sofre com dores quase insuportáveis. Muita dor, não aguento. Toda hora que eu sinto essa dor, eu falo em morrer, não aguento mais sentir isso. A mãe, Vaneida Teixeira, acompanha o filho nesta etapa de internação à espera da cirurgia. Ela estava disposta a vender a casa para custear a cirurgia de João Carlos, que na rede particular ficaria em torno de R$ 7.900, já que pelo SUS ela havia cansado de esperar. Eu já estava sentindo dor, né? Sob efeito de dipirona e medicamento, antibiótico contínuo. Aí agravou mais, não estava valendo mais. O casal Sandra e João acompanharam as reportagens e desabafo do adolescente nas redes sociais e resolveram ajudar. Aquilo ali me cortou o coração, porque ele disse assim, que a mãe estava preocupada, desesperada e estava cogitando até
a venda da casa, né? E como eu conheço a história dele, sei que são pessoas humildes, simples. E aí eu cheguei a comentar com meu marido, né? Falei, João, olha aqui, mostrei para ele, falei assim, a gente precisa fazer alguma coisa para ajudar. Eu liguei para um amigo meu que chama Aguilar. Eu pensei, eu vou ligar para ele porque ele tem a esposa dele é médica e eles têm um conhecimento grande. Eu pensei, eu vou falar com o Aguilar para ele ver se reduz o valor, né, do custo da cirurgia. Que às vezes eu pensei em fazer uma campanha através de amigos, conhecimento que a gente tem, para arrecadar esse dinheiro. Aí depois eu liguei para ele, que a esposa dele chama a doutora Kátia, né? E juntamente com o doutor Felipe, aí ele ligou para eles, conversaram e rapidinho veio a resposta falando que a gente poderia encaminhar, né, os procedimentos. Mas a boa notícia só virá acompanhada de alívio e a felicidade só será completa quando o adolescente passar pela cirurgia. A hora que ele tiver passar para o quarto, eu agarrar na mão dele e falar, tô te levando para casa. Enquanto o tão esperado dia não chega, João Carlos recebe o apoio de familiares e amigos e está também com expectativa positiva. Oi, eu tô aqui para dizer que eu consegui a cirurgia, não vou mais sentir dor. Tô aqui para agradecer Cláudio Rodrigues, Sandra, NTV e vocês, muito obrigado por tudo. Também, na espera de dias melhores para João Carlos, está o casal que se tornou uma espécie de anjo da guarda do adolescente. A gente tem que confiar mesmo em Deus, porque ele sabe, ele é o médico dos médicos. Então a gente agora precisa orar e ficar firme, né? E esperar o João em casa, né, Vaneida? Peço às pessoas que me conhecem, né, que conhecem o caso deles, que podem me procurar, porque muita gente me conhece aqui em Patos, né? E a gente não vai parar, a gente vai tentar ajudar o mais, assim, no que for necessário, né? A gente vai fazer o máximo, até através, assim, uma empresa onde tem aí muitos funcionários, alguém podia, assim, ser um voluntário lá dentro, né? Tipo assim, gente, vamos ajudar, se cada um ajudar com R$5, R$10, vai ser muito importante para eles. Porque a gente pensa em ver se a gente consegue melhorar a casa deles, né? Se Deus quiser. Então, faça esse apelo. Verdade, todo mundo ajudando. A gente vai para um intervalo e na volta vamos mostrar o trabalho das polícias civil e militar para tirar de circulação os condenados que não cumprem as condicionantes para obter o benefício da liberdade e os preparativos para o início das designações da Superintendência de Ensino. A Polícia Rodoviária Federal divulgou hoje as datas de restrição do trânsito de caminhões de carga e demais veículos portadores de autorização especial de trânsito em rodovias federais de pista simples durante os feriados de 2016. A tabela com os horários foi publicada no Diário Oficial da União. Para este carnaval, já no dia 5 e no dia 9 de fevereiro, a restrição será de 16 à meia-noite. No dia 6 e no dia 10 de fevereiro, as restrições serão de 6 da manhã ao meio-dia. A medida visa promover a fluidez do trânsito em dias de feriado prolongado e de festas regionais e nacionais, quando há maior movimentação nas estradas. As polícias civil e militar de Patos de Minas realizam em caráter permanente a Operação Colheita. A intenção é fazer com que os condenados que receberam o benefício de cumprir a pena em liberdade cumpram as regras definidas na legislação. Visando aumentar a sensação de segurança e fiscalizar os indivíduos que estão em prisão domiciliar, a Polícia Civil e Militar estão desencadeando o projeto Colheita. A ação teve início em dezembro e já vem dando bons resultados. Esse projeto é um projeto idealizado pela Polícia Civil e pela Polícia Militar com a intenção de fiscalizar aqueles indivíduos que estão em liberdade provisória ou liberdade condicional e que, entre as condicionantes, está a situação de permanecer em sua residência em determinados locais e dias. Caso esses indivíduos fiscalizados não estejam em suas residências, esses nomes desses indivíduos são passados para o Poder Judiciário, que, numa maior celeridade, vem aí a decretar a prisão desses rapazes e moças que estão descumprindo o ordem judicial. E esse projeto nasceu aí da
percepção que vários criminosos da cidade eram reincidentes e vários deles também estavam em prisão domiciliar ou liberdade provisória com condições aí e não estavam cumprindo. Então, a Polícia Civil, aí, unindo esforços com a Polícia Militar, com o Poder Judiciário, com o próprio Ministério Público, idealizou esse projeto, que nada mais é que as polícias passam a fiscalizar se essas pessoas que têm problema com a justiça estão cumprindo as condições quando eles estão em liberdade. 4 mandados de prisão foram decretados. Adnilson Lopes Vidal e Sérgio Rodrigues foram presos por desobediência à ordem legal. William Alves de Souza e Evandro Justino de Jesus estão foragidos. O primeiro resultado prático dessa operação, após uma série de pessoas que foram fiscalizadas no final de dezembro e início de janeiro, foi a constatação que 4 desses indivíduos não estavam cumprindo as condicionantes impostas pelo juiz quanto da prisão domiciliar, concessão de liberdade provisória. Foi expedido 4 mandados de prisão na sexta-feira, 2 deles foram presos na sexta-feira ainda à noite, já foram levados para o presídio, e 2 são considerados foragidos, porque não foram localizados ainda. De acordo com o delegado regional, cerca de 70 pessoas em Patos de Minas estão em prisão domiciliar. A fiscalização não se encerrará. Entre as situações da prisão domiciliar, está realmente a pessoa não poder sair a partir das 7 horas da manhã e ter que ir para a sua residência até as 19 horas durante a semana. E durante o final de semana tem que permanecer em suas residências, tanto final de semana como feriados. Não podem fazer uso de bebidas alcoólicas, não podem delinquir, seja qualquer tipo de delito, até mesmo delitos de trânsito, qualquer tipo de delito, fala até na possibilidade até de delitos de menor potencial ofensivo, entre outros elementos, não podem sair da comarca de Patos de Minas, mesmo que eles saiam de suas residências para estudar ou para ir para a igreja, isso aí tem que ser informado ao Poder Judiciário que eles estão fazendo e os horários que fazem, não pode simplesmente sair, estou indo à igreja, e caso eles façam da forma que querem fazer, o Poder Judiciário, através até do Dr. Joamar Gomes Vieira e também do Dr. Vinícius de Ávila Leite, serão aí as pessoas que irão realmente fazer com que esse indivíduo retorne ao cárcere. Por quê? Porque eles estão descumprindo uma ordem legal. A lista com os nomes dos candidatos pré-selecionados a bolsas do Programa Universidade para Todos, o ProUni, já está disponível na internet. O resultado da primeira chamada pode ser acessado na página do programa ou pela central de atendimento pelo telefone 0800 616161 e nas instituições de ensino participantes. O estudante deve comparecer até o dia 1º de fevereiro na instituição para a qual foi pré-selecionado e comprovar as informações prestadas na ficha de inscrição. A segunda chamada será divulgada no dia 12 de fevereiro. A Superintendência Regional de Ensino de Patos de Minas inicia nesta terça-feira o período de designações para os profissionais da educação. Os interessados devem se dirigir até a Escola Estadual Zama Maciel a partir das 7h30 da manhã. São cerca de 2.000 vagas para a região. A designação é a forma de preenchimento de cargo para assegurar o funcionamento das escolas. É um processo onde vai fazer a chamada inicial dos servidores que trabalharão na rede pública estadual de ensino em 2016. E esta chamada é para aqueles professores, ASBs, ATBs, inspetores escolares, todos aqueles que não são efetivos, ou seja, todos aqueles que ainda são designados, ou para aqueles que eram da Lei 100, né? E a Lei 100, como ela acabou dia 31 de dezembro, então agora eles ficaram na situação de designados. Então eles deverão passar pelo processo de designação para eles continuarem na rede estadual de ensino. Esse tradicional processo será realizado em Patos de Minas do dia 26 a 29 de janeiro. Isso inicia amanhã, às 7h30 da manhã. Quero pedir os candidatos que vão participar do processo de designação que não atrasem. Nossa pretensão é realmente começar às 7h30, porque nós temos muita gente para ser designada. Só para você ter uma ideia, só que para o município aqui de Patos são 1.089 inscrições que já foram lançadas no sistema, né? E nós vamos então começar às 7h30. Amanhã vão ser designados somente professores dos anos iniciais, professores para o uso da biblioteca, os professores professores eventual. Então, só os professores do ensino fundamental são muitos, porque o número que era da Lei 100 era muito.
Então, como a Lei 100 caiu, que era mais ou menos assim, em torno de uns 80%, então nós teremos assim, uns 80% de designação para professores dos anos iniciais do ensino fundamental. Os candidatos que almejam uma vaga de designação deverão comparecer à Escola Estadual Zama Maciel, munidos de seus documentos. Todos eles têm acesso, ela está na resolução, tá? No artigo 42. Então, todos lá, é só olhar no artigo 42, tem toda a documentação. Que tem, além dos documentos pessoais, tem a contagem de tempo, né, do servidor, tem, assim, ele tem que comprovar que ele está em dia com as obrigações eleitorais, ou o serviço militar, no caso de homem, o exame pré-admissional e assim por diante. Então, são muitos documentos, então é só eles pegarem lá no artigo 42, que lá tem toda a documentação para eles apresentarem. Serão mais de 2.000 cargos nas escolas de Patos de Minas e região que serão preenchidos na designação. Mais de 4.000 candidatos deverão disputar as vagas. Os servidores que haviam sido efetivados pela Lei 100 estão submetidos aos mesmos critérios e oportunidades válidos para todos os demais candidatos. Para vocês terem uma noção, no estado todo havia uma média de 80.000 designações quando existia a Lei 100. Agora, como ela caiu, a previsão é para que haja 140.000 designações no estado esse ano. Então, você pode observar que o fluxo aumentou muito. Então, foi muito maior. E aqui em Patos não vai ser diferente. Candidatos que necessitem apresentar exame médico pericial devem ficar atentos à recomendação da superintendência. Há muitos servidores que já marcaram a perícia ou fizeram os exames médicos e foram marcar a perícia médica. E a perícia que eles conseguiram marcar vai ser depois do processo de designação. Então, a Secretaria de Estado de Educação abriu mão para que aquele servidor, no ato da designação, se ele estiver com o comprovante que ele marcou a perícia médica para dia X, por exemplo, então ele poderá ser designado, mas ele tem que estar em mãos com o comprovante que ele marcou a perícia médica. Aí parece, não saiu nada formal ainda, que a secretaria vai dar assim, em torno de 30 dias para o servidor apresentar o resultado da perícia médica. Se a perícia der como apto, ok, tudo bem, e ele vai continuar com o cargo, com a função que ele pegou. Se a perícia der como inapto, aí ele vai ser desligado automaticamente. Por quê? Porque ele não está em condições de trabalhar. No próximo bloco, nós vamos mostrar a apresentação de pai e filho acusados de assassinar um produtor rural em Alagoas e o protesto de torcedores da URT que cobram mais empenho dos jogadores. A energia eólica deve gerar 50.000 novos empregos em 2016 em toda a cadeia produtiva. No ano passado, esse número foi de 40.000, segundo dados da Associação Brasileira de Energia Eólica. Hoje, existem 349 parques eólicos no Brasil, sendo 324 em operação, de acordo com a ANEEL. No ano passado, foram construídos 111 e em 2014, 95 parques. Só no ano passado, a participação da energia eólica no Sistema Integrado Nacional de Energia Elétrica cresceu 35% na comparação com 2014 e deverá crescer 36% este ano. Pai e filho acusados de assassinar um produtor rural no final do ano passado, no distrito de Alagoas, se apresentaram à polícia na tarde desta segunda-feira. Eles prestaram depoimento e alegaram legítima defesa. O produtor rural Pedro Antônio da Silva, de 69 anos, foi morto a tiros no dia 19 de dezembro, na região de Mata da Guariroba, no distrito de Alagoas. A Polícia Civil está investigando todos os detalhes do crime. O crime aconteceu em 19 de dezembro do ano passado, na região das Alagoas, ali na Mata da Guariroba, ocasião em que estaria ocorrendo uma desavença, né, entre os envolvidos em decorrência de uma área, né, uma área que seria destinada à prefeitura, mas que a vítima, Pedro, entenderia que essa área pertenceria à sua fazenda. Em detrimento disso, eles estaria ocorrendo algumas desavenças entre os envolvidos.
Natalício Cassimiro de Oliveira, de 75 anos, e seu filho Vilmar Natalício de Oliveira, de 42 anos, são os principais suspeitos de terem cometido o homicídio. Eles se apresentaram à autoridade policial na tarde desta segunda-feira. Inicialmente já se tinham os nomes, né, desses suspeitos em detrimento dessas desavenças que estariam ocorrendo lá no local. E à época, né, no final do ano passado, ainda quando estávamos no recesso forense, foi solicitado, né, foi representado perante o juiz de plantão pela prisão temporária dos mesmos. E desde então, eles estavam foragidos com essas prisões decretadas. Se apresentaram hoje, agora na parte da tarde, né, acompanhados do seu advogado, e contaram as versões com relação aos fatos. Os suspeitos foram ouvidos pelo delegado. No depoimento, eles alegaram legítima defesa. Eles alegam que eles estavam realizando alguns reparos na cerca e foram surpreendidos pela vítima Pedro, o qual já passou a atacá-los com um martelo e com um moitão, né, uma ferramenta utilizada na preparação ali de cercas. Em detrimento disso, o Natalício, né, que é o pai do Vilmar, teria sacado a arma e efetuado os disparos contra o Pedro. Ambos foram encaminhados ao presídio Sebastião Satiro. Eles já foram ouvidos, né, devidamente ouvidos no inquérito policial. Agora estamos formalizando a prisão dos mesmos e eles serão encaminhados ao presídio Sebastião Satiro. Vamos voltar a falar de futebol. Os torcedores da URT não gostaram da forma como se comportaram os jogadores da equipe no confronto contra o Mamoré. A equipe celeste perdeu o jogo por 1-0. Na reapresentação nesta tarde, houve protesto da torcida organizada. Perder para o arquirrival Mamoré no clássico amistoso foi o estopim para que a torcida organizada Poeira Azul protestasse. Foi um amistoso, né? Se tivesse sido um jogo valendo 3 pontos, a gente tinha levado mais gente, mas visivelmente a torcida foi mais animada, a gente compareceu em maior número, a gente deu um voto de confiança já nesse amistoso, porque a gente já vinha de 2 amistosos ruins. Então o voto de confiança foi dado no clássico, né? Todo mundo pediu o voto de confiança, a gente convocou o torcedor, a gente apoiou a diretoria. E na verdade o que a gente acha complicado é que nos treinos os jogadores jogam, dão raça, a gente vê vários treinos de qualidade e já é o 3º jogo que a gente vê que o time não joga nada. A faixa da torcida foi colocada de cabeça para baixo e outra foi confeccionada e afixada acima dela, cobrando com mais rigor os atletas. Porém, os dizeres não agradaram e ela foi retirada pelos jogadores, o que gerou revolta nos torcedores. Primeiro a faixa da própria torcida, de cabeça para baixo, em forma de um protesto que não é só aqui que fez. Toda a torcida no Brasil inteiro faz esse tipo de protesto. A outra faixa que nós mesmos fizemos é cobrando mais comprometimento dos jogadores, né? Alguns jogadores dão a entender o pessoal que estão extracampo exagerando um pouco, foi só nesse sentido. Eles, em comum acordo, os jogadores, todos de mão dadas, foram lá, retiraram as faixas em forma, do jeito que explicaram pra gente, mostrando o comprometimento do grupo, que isso não vai acontecer mais. A gente dá um voto de confiança para eles e ver o que acontece a partir de agora. O que passou já foi, vamos continuar apoiando os 90 minutos. Com o tumulto, os portões foram fechados e nem a imprensa teve acesso. Um grupo de torcedores foi autorizado pela diretoria a dialogar com os jogadores. E parece que os argumentos convenceram. Com a conversa que tivemos agora há pouco com os jogadores, eles nos explicaram que foram todos de mão dadas, né? Retiraram essa faixa, mostrando o comprometimento do grupo em prol de melhorar a situação do RT hoje e fazer um bom campeonato, se Deus quiser classificar esse time para a Série D. Antes de saírem, os portões foram abertos e a imprensa autorizada a entrar. Porém, o diretor de futebol da veterana, Bruno Lobato, tentou impedir o trabalho da nossa equipe, mandando tirar a câmera do local. O senhor está falando aí que a gente não respeita vocês? É isso? O diretor não quis falar sobre a postura adotada contra a imprensa. Os questionamentos foram respondidos pelo presidente do clube. Houve isso não, você deve ter interpretado mal. A gente está tentando, a gente foi lá... Acabou de falar que a imprensa não respeita, que tira essa câmera nojenta daqui, que a imprensa não respeita eles. Eu acho que ele não falou isso não, eu não vi não. A gente está ali conversando com os jogadores, levamos a torcida lá para todos conversarem com os jogadores, que eles pediram para conversar, nós estávamos lá no meio de campo, eu não observei, eu não vi essa... Ele acabou de falar... Ele falou assim, tira essa câmera daqui, nojenta, que essa câmera, eles não respeitam ninguém.
Não, Simone, eu vou te falar a verdade que eu não ouvi, eu estava na frente, né? É um momento complicado, né? Um momento difícil que o RT passa por uma derrota, a torcida estava conversando, eu não sei, talvez seja cabeça quente, mas é uma pessoa muito tranquila. Para o presidente, o protesto foi válido, mas o jogo era apenas um treino, que serve de alerta. Era um jogo amistoso, um jogo de treino, mas é a realidade que ninguém gosta, né? A torcida foi lá, pediu para conversar com os jogadores, nós fomos, levamos lá, né? Tiveram um diálogo com os jogadores, está tudo resolvido, tudo tranquilo. Ele justificou a atitude dos jogadores de retirarem a faixa. Os jogadores foram lá e retiraram. Eu acho, eu respeito o pessoal da torcida, eu sempre respeitei, né? Eu acho que a faixa tinha só uma palavra, que eu não me lembro mais de que era, que os jogadores não gostaram. Eu não criar vergonha na cara. Não, acho que tinha muito mais coisa, eu não sei, não cheguei a ler a faixa, né? Eu acho, se sentiram ofendidos, né? Foram lá e tiraram. Respeito a torcida, tanto é que o presidente da torcida organizada, a gente tem muito diálogo, né? O RT abre as portas para a torcida organizada, sempre abriu no meu mandato, em outros mandatos, a facilidade deles com a diretoria, a conversa, o respeito é mútuo, então tudo tranquilo. Para a torcida, este é o momento de cobrar dos jogadores, já que o campeonato ainda nem começou. A gente passa para o pessoal que não tem agressão nenhuma, né? Saiu em alguns locais, aí, inclusive, que teve agressão aqui quando o time chegou. Eu estava presente na porta do estádio, não teve agressão nenhuma. Nenhum jogador foi agredido, o carro de ninguém foi quebrado. Isso aí, se aparecer algum jogador aí que foi agredido, pode cobrar da gente, pode chamar a polícia para a gente. Se aparecer carro quebrado, a gente faz questão de pagar, peça por peça que tiver quebrado no carro de algum jogador, algum diretor. Foi um protesto que começou desde a chegada deles aqui, né? Teve sim xingamento, né? O torcedor colocou para fora, né? Tudo aquilo que viu lá no campo do Mamoré, e é mais que justo, porque tem torcedor aqui que tira de casa para comer, para poder comprar sócio torcedor. Para a estreia contra o Cruzeiro, a Topa pretende fazer uma excursão e apoiar o time dentro de campo, como sempre fez. Vamos sim para BH, a caravana tá mantida da Topa, né? Quem quiser procurar aí, ou a minha ou o Igor Cunha, né? Só procurar a gente, vamos estar lá com um ônibus cheio, se Deus quiser, apoiando o time lá em BH. A URT estreia no próximo domingo contra o Cruzeiro no Mineirão. A torcida da URT é bastante atuante, a gente tem certeza que vai apoiar o time durante todo o campeonato. O NTV News desta segunda-feira termina aqui. Outras informações da manhã às 11h30, no 30 Minutos e às 19 horas em nova edição do NTV News. Uma boa noite para você e ótimo início de semana.